bem? Bom, estamos iniciando mais um Papo de Especialista aqui pela Take. Antes de iniciar a live de hoje, quero dizer muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui todas as quintas-feiras com a gente. Todo dia, toda semana, um tema diferente. E hoje eu vou falar com o Kane Martins Vieira. Ele já entrou, tá acenando aqui pra mim. E vou convidá-lo a participar. Antes de colocar ele na conversa, gente, quero pedir para vocês convidarem um pessoal para assistir a gente. Tem um aviãozinho aí embaixo. Então, cliquem nesse aviãozinho e vão convidando todo mundo para participar com a gente, tá bom? O Renan também acabou de entrar. Boa noite. Enfim, vou chamar aqui o Kane para participar com a gente. Mais um papo de especialista. Aí, oi Kane, boa noite. Opa, tudo bem? Tudo bem, você? Eu também, boa noite pro pessoal aí. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Legal. Kane, seja bem-vindo ao nosso espaço, ao Papo de Especialista. É um projeto que a gente criou para levar informação para as pessoas. Afinal, a gente educa, provoca, entretém. E esse é o nosso objetivo. Então, seja bem-vindo aqui ao Papo de Especialista de hoje. O Caio também acabou de entrar. Enfim. Kane, o que eu quero te pedir, eu sempre peço para todos os convidados, quando a gente inicia a live, clica aí no aviãozinho, ó, e vai convidando a galera do seu Instagram para participar com a gente também. Tá bom, vou fazer isso agora. Fechou, eu também tô fazendo. Ah, beleza. Aí, tô chamando todo mundo aqui. Eu mando para mim mesma também. Olha lá, Pessoal vamos lá, o também, pessoal da Ipanema. Quê? o pessoal também chamando aí mais pessoas. Aí, beleza. Bom, antes da gente iniciar a entrevista, eu quero falar para o pessoal, a gente publicou a agenda das lives, tá? Então, hoje vou conversar com o Kane Martins Vieira, ele é assessor de investimentos e sócio da Manhattan. Na quinta-feira que vem, dia 17, às 9 horas da noite, eu vou conversar com o Rafael Nanes e a Mayara Alcântara, né? O Rafael é fundador e a Mayara é social media da Tomate Marketing Digital. Depois, na próxima, dia 24, eu vou falar com Alessandro Padilha e Leonardo Gozzi. Eles são sócios fundadores da Padilha Assessoria Contábil. E por último, os nossos queridos convidados, CEOs da Text, fundadores da Text, vou falar aqui com o Beto e com o Renan. Esse convite, viu, Kane? Já tinha feito desde o início da live, faz uns 3 meses que a gente começou o projeto, agora eles não podem fugir porque já estão aqui na agenda, com horário marcado para falar comigo. Exceção, gente, é o dia 24 de junho, nós vamos começar às 8 horas, tá? O restante dos dias às 9 horas, normalmente. Então, bora lá, Kane? Começar a live? Bom, primeiro conheço várias pessoas aí do seu círculo, né, de amizade. O Daniel mandou um abraço para você hoje. O Daniel trabalhou comigo, menino muito legal. E te adoro. Ele falou, pô, cara, vocês trouxeram o melhor para falar sobre investimentos aí na Taste. Eu falei, pois é, já estava sabendo disso, porque o Caio já fez seu currículo pra gente. Então, Kane, quero que você se apresente, né? Quem que é o Kane Martins? Quero que você fale sobre a Manhattan pra gente. Enfim, você é um menino jovem, tem aí 20 anos. Poxa, meu maior orgulho, eu adoro conversar com pessoas jovens também, que têm esse espírito, né, aventureiro, que vão com garra para arriscar. Enfim, me considero uma delas também. Acho que a vida é muito curta e a gente precisa aproveitar. Então, Kane, seja bem-vindo. Por favor, está presente para quem está te assistindo agora. Beleza, queria agradecer pelo convite, primeiramente. E vamos lá, eu sou sócio assessor da Manhattan. A Manhattan, ela é um agente autônomo de investimentos da XP Investimentos. Então, nós somos credenciados da XP. E lá na Manhattan a gente presta nada mais do que assessoria de investimentos. É um mercado muito jovem aí, se a gente for comparar com as demais profissões, é um mercado novo que está se expandindo demais. Muita gente gosta de comparar, e eu também gosto de comparar, que o nosso trabalho é mais ou menos como se fosse o trabalho de um médico, de um psicólogo.
A gente sente muito a dor do cliente para poder tratar essa dor. Legal. É bom você citar isso, né, desse novo cenário, enfim, as pessoas ainda estão conhecendo o investimento, né? E quando eu entrei, quando eu te convidei para participar dessa live, obviamente que eu pesquisei sobre o assunto. E eu vi uma pesquisa, Kane, foi uma pesquisa em meados de 2017, até vou ler a fonte aqui para você saber que é de uma fonte confiável, Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Então, a pesquisa ela dizia o seguinte, que o Brasil, que menos de 1% da população brasileira investe, né? O Brasil ainda não possui essa cultura de investimentos. Então, eu quero perguntar para você que está nessa área há um tempo, que vive, né, respira esse mundo aí, na sua opinião, por que nós não temos ainda esse perfil de investidor? O brasileiro tem medo de investir? Por que será? Bom, eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? O brasileiro ele foi criado com um viés de proteção patrimonial, de proteger muito aquilo que ele já tem, que ele conquistou. E quando você começa a mostrar para ele que ele tem opções de ganhar dinheiro, deixando o dinheiro trabalhar para ele, começa a surgir dúvidas de que, tá, eu posso ganhar, mas eu também posso perder. E nessa pegada, juntando com o materialismo do brasileiro, é um problema cultural, um problema de educação financeira, juntando esses dois, fica muito difícil o brasileiro aceitar que tudo na vida ele vai ter risco. Se ele for sair da casa dele, ele vai ter um risco. Se ele sair andando de madrugada na rua, ele vai ter um risco. No centro de São Paulo ainda, meu Deus. Então, esse medo de perder o patrimônio é compreensível, mas é muito triste ao mesmo tempo a gente ver que tem tanta gente que ainda não investe, que talvez por desinformação mesmo, é um problema na grade cultural do brasileiro. E também, pior que isso, é gente que investe e que está perdendo dinheiro, né, na verdade, deixando, por exemplo, parado na poupança, né? Tem trilhões aí parados na poupança e que a gente não consegue. Nosso trabalho, na realidade, é mudar essa visão, né? Do brasileiro poupar, mas também entender que não adianta só você guardar, você tem que investir. Então, acho que é um problema de grade cultural mesmo, junto com o materialismo, de guardar muito, de tudo que ele conquista, guardar muito e não aceitar correr um pouquinho de risco. Legal você citar isso, até quando a gente fala de educação financeira, né? É um assunto muito delicado. Até esses dias liguei a televisão, o jornal. É raro, né? Hoje as pessoas ligarem a televisão para ver o jornal, mas eu liguei a televisão, estava na casa dos meus pais para ver o jornal. E a manchete que eu vi no jornal foi a seguinte: cresce o número de brasileiros endividados durante a pandemia. Isso tem tudo a ver com educação financeira. Porque o brasileiro, às vezes, ele fica confinado em casa, faz mais de um ano que a gente está na pandemia, e ele gasta mais do que ele tem. Então, acho que esse é um problema cultural mesmo do brasileiro. Ele não investe em coisas positivas no dinheiro dele, ele gasta à toa e fica endividado. Então, hoje a gente tem uma possibilidade infinita de cartão de crédito, uma coisa que virou democrática. Qualquer um tem acesso a cartão de crédito, que tem um limite muitas vezes muito alto, e a gente vai utilizando até o momento que a gente não tem mais dinheiro para pagar. Então é legal você falar sobre isso. Então, puxando esse gatilho aí para investimento, eu queria, antes da gente aprofundar nesse assunto, perguntar para você, já que você está falando de arriscar, de enfim, que a gente precisa arriscar, e eu também acho isso, Kane, eu sou uma pessoa que a gente já viveu agora, claro, precisa ter responsabilidade, mas a gente precisa arriscar. Então, como é que você entrou nessa profissão? Como que foi esse momento na tua vida que você pensou, poxa vida, acho que está na hora de eu começar a investir? Investir em mim, investir no meu dinheiro, enfim. Verdade. Tá ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? É que deu uma cortadinha aí. Você ouviu minha pergunta? Sim, ouvi. Tá. Na realidade, eu sempre gostei se eu tenho uma coisa, eu não me prendo muito a ela, eu vou e vendo.
Então, essa coisa aí começou a nascer e aflorar o empreendedorismo em mim. Sempre gostei muito de você poder fazer suas coisas por si próprio e começar a montar o seu pequeno império, né? Desde muito novo. Então, eu acho que essa visão, conforme eu fui evoluindo, sempre ficou dentro de mim. Em um determinado momento, eu fui trabalhar em instituições, né? Registrado ali, de maneira mais trabalho formal que a gente vê por aí. Só que eu tinha uma dificuldade de me adaptar, né, com todas as normas, com aquela visão um pouco mais fechada do que eu estava habituado, e de repente me deu um start, eu conheci a profissão, conheci esse mercado, e falei, não, eu não quero ficar tão preso assim, então eu vou empreender. E comecei pesquisar muito sobre e tive a oportunidade de entrar com o pessoal da Manhattan, né? De poder ser um agente autônomo junto com a Manhattan ali. Então, assim, a nossa profissão, a pessoa que escolhe migrar do trabalho ali, do conforto dela, ganhando sempre ali um X por mês, com distribuição de lucro no fim do ano, para migrar para essa profissão que eu tenho hoje, é uma decisão muito arriscada, né? Então, tem muita gente que tem uma idade mais avançada que não teria essa coragem, né? Porque está acostumado ali, sempre pingando alguma coisa, e do nada ele vai entrar do zero, tem chance dele não conseguir nada se ele não tiver ali uma perseverança grande, e assim, ele é um sócio, ele tem que arcar com o escritório, tem que ter a cabeça de um dono mesmo, né? Tanto para a vida pessoal dele, quanto para a empresa em si. Sim. A gente tem uma pergunta do Beto, e antes de fazer essa pergunta, existem várias empresas, né, que estão investindo na Bolsa de Valores, e a gente até fez um blog post a respeito disso para o nosso site, de 5 construtoras que investem na Bolsa de Valores, que são a MRV, Cirela, Tenda, Ezetec e Direcional. E o Beto, acho que tem tudo a ver com a pergunta dele, ele falou assim, ele perguntou o seguinte, Kane, tem algum setor específico que gera maior retorno? Ou um histórico de maior retorno? Bacana a sua pergunta, bem interessante. É uma pergunta que ocorre muito. Só que, assim, na verdade, para explicar isso, eu tenho que deixar claro que o mercado é cíclico, né? Pode ter um histórico um pouco maior aí em determinado momento, mas, por exemplo, ramos da construção depende de outros ramos, por exemplo. Depende das commodities, o minério de ferro, a gente até conversou um pouco disso antes. Se o minério de ferro está um pouco mais caro, a construção civil vai ficar um pouquinho mais difícil dela manter, dela construir, vai ficar mais caro também. Então, não tem como eu te falar um setor assim, ó, confia nesse setor, nas ações, na bolsa de valores, que ele sempre vai ir bem, né? A gente vê que as commodities vira e mexe, está em alta ou está em muito baixa. Tem a construção civil também, tem períodos que ela fica mais sólida. Os bancos são, Sim. são investimentos que geralmente eles são um pouco mais sólidos, bancos, né, mais consolidados. Então, fica difícil te responder esse ponto aqui, ó. Confia nesse setor que ele sempre vai estar bem. Porque, por exemplo, tem empresas aí que estavam super bem, estavam num desempenho É super que ele grande. oscila, né? Seria a palavra certa. Exatamente, estava num desempenho muito alto e, de repente, teve um descalabro econômico aí e afundou de vez. Quem investe sabe de qual eu estou falando, mas caiu e não se recupera. É muito difícil ela voltar aí. Então, não tem como você prever isso, né? Fica um pouco a seu critério. Tem investidores, por exemplo, né? Não é uma opinião minha, é uma opinião de diversos investidores que orientam você comprar ações, comprar ativos de empresas que você consome normalmente. Então, se você consome Facebook, investir no Facebook. Você gosta come McDonald's, investir no McDonald's. E por aí vai. Sim, legal. A gente estava falando, né, nos bastidores sobre o seu trabalho, né, o papel do assessor de investimentos, e eu até fiz uma comparação com você com o papel de assessoria de imprensa, porque nós da Tate também realizamos esse trabalho de assessoria de imprensa. Como jornalista, basicamente digo que eu preciso ser a melhor amiga do meu cliente quando ele me contrata
para fazer assessoria, né? Ele precisa compartilhar principalmente as dores, né? As dores dele para a gente conseguir executar, né? Então, é esse o papel do assessor de imprensa, a gente executar, planejar estratégias para gestão de risco, enfim. E para você, né, assessor de investimento, como é que você tem essa relação com o seu cliente? Como é que você analisa o perfil? Como é que você prospecta, por exemplo, um cliente? Qual que é a relação da assessoria de investimento com a assessoria de imprensa? Eu acho que é legal até a gente ir citando uns exemplos, né? Porque eu mesmo não tenho Manda barra. aprofundado na assessoria de imprensa. Mas, assim, na assessoria de investimentos, a gente busca entender qual que é a necessidade do investidor. Se a pessoa precisa de um dinheiro num curto prazo de tempo, se é num médio prazo, sei lá, daqui 5 anos, 20 anos, se ela tem um valor um pouco mais alto, se ela tem um pouco mais baixo esse valor, se ela tem muita aversão ou pouca aversão ao risco. Isso significa, se quando o mercado tiver uma queda e o ativo dela, os investimentos em geral dela, tiver uma queda também, se ela vai aguentar, vai entender que o mercado é cíclico e que pode subir novamente. Ou se ela vai tirar o dinheiro, vai ficar com medo e vai tirar. Então, a gente molda o perfil do investidor, a gente entende o perfil do investidor com base em tudo que ele vai te falar. Então, a gente vai sentar, vai perguntar qual a experiência que ele teve anteriormente com os investimentos, qual é a necessidade dele hoje, o que ele precisa, se ele quer comprar um imóvel daqui 3 anos. Tem gente que, por exemplo, chega, quer investir, eu quero comprar uma lancha daqui 2 anos. E pronto, a gente vai estabelecer os investimentos de acordo com o que ele quer. Né? Quem é a gente para criticar alguém nesse ponto? Mas tem pessoas também, por exemplo, que quer construir um patrimônio altíssimo para poder fazer uma sucessão, por exemplo. Quando vier a falecer, colocar toda a estrutura familiar e manter essa estrutura com o financeiro que ela sempre esteve acostumada a viver, né? Então, tem gente que se preocupa com todo tipo de causa. E o assessor, ele vai ajudar a alocar em cada tipo de causa, com base no que o cliente vem falando para a gente. Se a gente for simplificar, porque muitas pessoas que estão aqui hoje, a gente fez até uma enquete antes de começar a live, perguntando se as pessoas sabiam o que significava Bolsa de Valores. E a maioria das pessoas não sabem, às vezes, já ouviram falar, né, no termo Bolsa de Valores, até dei o exemplo para você quando a gente estava conversando, no meu celular, que tem um gráfico, né, que você consegue analisar a Bolsa de Valores. Mas, às vezes, aquilo existe por existir, porque as pessoas não sabem como funciona. E a maioria das pessoas que responderam essa enquete nossa não sabem o que significa a Bolsa de Valores. Então, se você fosse explicar para essa pessoa que está aqui na live hoje, perguntando, mas afinal, o que é a Bolsa de Valores? Como que você simplificaria explicando para essa pessoa do que se trata exatamente a Bolsa de Valores? Tá. Eu vou falar de uma maneira super genérica, ao pé da letra mesmo, assim, viajando. Pensa em uma feira. Vai no Mercadão Municipal, por exemplo. Tem muita gente comprando e muita gente vendendo. A bolsa é isso. Só que o que acontece? Vai ter várias empresas lá dentro que estão vendendo ali as suas participações. E vão ter pessoas que compram essas participações para ser sócia das empresas. Só que também tem as pessoas que não querem, que têm as participações na empresa, que tem o produto, mas não quer mais, e está vendendo também. Então, é uma mistura de várias pessoas negociando entre si, vendendo e comprando ativos das empresas, partes, pedacinhos das empresas. Pensa em uma empresa, pensa que a empresa é uma pizza gigante. Então, cada fatia dessa pizza representa uma parte da empresa. E você pode vender ou comprar essa fatia dessa empresa. Então, a bolsa é isso. As empresas entram lá para captar recursos ou para se expor mesmo ao mercado de bolsa para crescerem mais, para ter mais pessoas investindo, para poder reinvestir nela mesma. Então, ela é um mercado organizado ali, né?
participa quem está ali dentro, quem tá tudo certinho nas normas da lei também, e você compra e vende basicamente ativos. É isso que é a bolsa. Não quer dizer que todos os investimentos é assim, mas a bolsa é assim, você compra e vende ativos. Sensacional esse exemplo da feira. Nossa, muito bom. É disso mesmo que a gente precisa. Muito mais fácil de entender. Você vai numa feira e vai comprando as açõezinhas. Mas aí a minha próxima pergunta tem tudo a ver com isso. Porque, por exemplo, eu vou investir numa empresa em tanto dinheiro. Vou comprar uma partinha de ação para poder ganhar dinheiro. Enfim, como é que esse capital ele é revertido para mim? E se eu preciso, são duas perguntas de uma só. Como é que esse capital ele é revertido para mim? E se existe um valor mínimo para que eu tenha que investir, por exemplo? As empresas elas dão valores para as ações? Como é que funciona isso, Ken? Tá, vamos lá. Para você comprar uma ação, geralmente ela é vendida em lote, tá? Lote padrão de 100 ações. Então, para você comprar, são 100 ações. Mas você pode comprar um pedacinho do lote, que chama mercado fracionário. Mas sim, respondendo a segunda pergunta primeiro. Oi? Acho que travou. Oi, deu uma caída. Deu uma caída. Pode continuar, estou ouvindo agora. Tá, vamos lá. Eles fazem o preço da ação com base em negociações mesmo. Em leilão, eles criam o preço médio da ação para você comprar. Sim, é assim que funciona. Né? Quando abre o capital na bolsa, né? Quando ela entra na bolsa, vai ser negociado ali o preço médio da ação de entrada. E para você, a primeira pergunta eu esqueci. Eu respondi a segunda e a primeira eu esqueci. Sim, eu perguntei se existe um valor mínimo, né, para fazer isso, e como é que o capital é revertido para você. Por exemplo, investir 100 mil numa empresa, aí depois de quanto tempo eu posso tirar esse dinheiro? Como é que vem mais dinheiro para mim, por exemplo? Tá. Basicamente, como reverte seu capital é o seguinte, você vai lá comprar a ação e se essa empresa valorizar, né, no dia, que seria o day trade, se você compra e vende no dia, se ela valorizar, você vai obter o lucro se você vender. Você pode exercer o seu lucro ou não. Ela pode valorizar e você querer segurar ela. Mas não tem um tempo assim, eu vou comprar hoje, eu tenho que vender daqui 2 meses. Não. No mercado acionário comum ali, não. Você pode comprar e vender quando você quiser, né? Lógico que vai ter as tributações vigentes, né? Se for no dia, você vai ter a tributação, e se for depois de um dia, você tem outra. Mas, basicamente, para reverter o seu lucro, para você ganhar dinheiro com isso, a empresa tem que valorizar e também algumas empresas da Bolsa pagam dividendo mensalmente, né? Ou em outro tipo de período, que ela vai pagar um pedacinho ali das participações dela, vai pagar para o investidor. O mais comum é a valorização das ações, né, que a gente vê por aí. Valoriza as ações, as pessoas vão lá e vendem. Né? Ou segura, porque acha que, por exemplo, se você compra na baixa aqui, acha que o preço dela tá justo, quando tiver daqui 2 anos, ela valorizou 20%, por exemplo. Tem gente que vai vender, vai exercer, só que tem gente também que quer segurar mais, porque acha que daqui 5 anos ela pode crescer mais. E é aí que você ganha o dinheiro com ações. Nossa, Nossa, é muito interessante esse assunto, né? Tipo, falando assim, eu que sou leiga do assunto, vale muito a pena, né? Se você tem uma assessoria, enfim, claro, uma orientação, né? Até isso que eu ia te perguntar, a gente está vivendo uma pandemia, né? Também uma crise em diversos setores. Eu acho que um dos setores que teve lá seus benefícios foi o setor imobiliário, né? Teve um crescimento gigante aí. Mas perguntando sobre o momento que a gente está, existe um momento correto para a gente poder investir, Kenny? Ou não? Sim e não. Né? Tem pessoas que não iriam aguentar, por exemplo, se expor ao mercado quando a gente estava em crise, né? Quando iniciou a crise. Tinha gente que não ia aguentar se expor porque estava caindo, tudo estava caindo. Todos os ativos estavam caindo
e a pessoa não sabia se ia cair mais ou se ia subir muito. Então, para esse tipo de pessoa, não iria compensar. Mas uma pessoa que estuda o mercado, né, que quer estudar o mercado, o que eu oriento? Entenda qual que é a função da taxa de juro, da inflação, do dólar em si, né, como que ele impacta, se a inflação ela está mais alta que a taxa de juros, tem uma série de regrinhas básicas, né? Então, o que aconteceu na crise foi que todo mundo saiu dos investimentos ali mais agressivos e correram para os investimentos, as pessoas mais conservadoras correram para a poupança ou guardar dinheiro debaixo do colchão, só que achando que estava mais segura, só que na verdade elas estavam perdendo dinheiro para a inflação, né? Enquanto as pessoas um pouco que estudam um pouco mais, correram para a renda variável, que o impacto foi um pouco mais amenizado ali, porque são empresas, né? São empresas que estão se Sim. desenvolvendo. É bom, você citou isso. Até ia perguntar para você quais são esses tipos de investimentos. Você falou variável e poupança. Qual que é a diferença entre esses dois? A poupança, ela se caracteriza ali na parte de renda fixa, né? Então, a renda fixa, você tem uma estimativa de quanto você vai receber, mesmo sendo, existe o pré e o pós-fixado na renda fixa. Mesmo sendo esses dois, você tem uma estimativa ali de quanto você vai receber, a sua renda fixa, né? Aí que vem o nome. A poupança, ela é ali, não tem imposto de renda, você recebe ali tranquilamente, só que a poupança, ela não te dá dinheiro algum, ela, na verdade, ela te ilude. A poupança nos últimos 12 meses está por volta de 1,64%, nos últimos 12 meses. Enquanto a inflação foi divulgada agora, está 8,06%. Então, se a poupança rendeu abaixo da inflação, você tem noção de quanto o seu dinheiro desvalorizou, né? Porque resumindo, o que a inflação é aumento generalizado e persistente dos preços. Então, o preço muito Sim. alto, o seu dinheiro vale menos do que valia antigamente. Então, se o seu investimento não atinge sequer o quanto está valendo a inflação, os 8 que está valendo a inflação, você está Está perdendo. desvalorizado. Exatamente. Sim. E é isso que a gente luta todo dia como assessor para conseguir explicar para as pessoas, como educador financeiro, a gente quer explicar que se o seu dinheiro rende abaixo da inflação, ou se o seu dinheiro não está aplicado, você está perdendo o seu dinheiro. R$ 100 no começo do ano, nos últimos 2 meses, por exemplo, não é mais R$ 100 agora. Né? Teve a inflação aí Não. de 8% aí, agindo sobre ele. Nossa, sim, faz muito sentido. A gasolina é um dos fatores aí, viu? Antes a gente colocava. Eu lembro da época que meus pais abasteciam com R$ 100, enchia o tanque. Hoje está quase R$ 300 e o salário mínimo é o quê? R$ 1.000, né? É um absurdo, é uma coisa assim que não dá. Não dá. Keina, a gente tem mais uma pergunta aqui, Matheus Araújo. Obrigada pela participação, Matheus. Lembrando você que está em casa assistindo a gente, por favor, perguntem, participem, é importante também. O Kenny está sendo super didático aqui, enfim, está sendo super essencial. Então, o Matheus perguntou o seguinte, Kenny, as empresas onde a gente investe não vão querer nos explorar demais? Tenho essa dúvida. Então, o Matheus é grande homem, estudou comigo aí. Na verdade, Matheus, muito boa sua pergunta. As empresas precisam da gente. Se a gente investe nelas, é porque elas precisam da gente, né? Elas estão buscando investidores. Então, não, se você é um investidor assíduo numa empresa, não faz sentido ela te explorar, já que ela precisa de você, né? Para manter ali o desenvolvimento, né? Não sei se é mais ou menos esse lado que é a sua pergunta. Se for outro tipo de questionamento, faz aí, reformula aí e pode mandar que a gente responde. O Renan também está perguntando, Kane, ele está falando o seguinte, Kane, desculpe, eu quero começar a investir. Quero investir um valor mensal, 10% da minha renda. Depois que eu começar a investir, preciso ficar sempre atento aos gráficos com frequência? Tá. Renan, seguinte, você ter que acompanhar gráfico não é necessidade, tá? Se você não quer trabalhar profissionalmente com isso, não há necessidade de acompanhar gráfico.
Mas o legal de você estar sempre investindo é você acompanhar o mercado, tá? Então você vai em fontes confiáveis aí, que sempre divulga relatórios. Vou citar algumas aqui, ó. Pega caneta e papel aí. O IBGE, o Banco Central, a FGV e portais de notícias aí confiáveis, aí vai a seu critério. Mas comece a acompanhar o mercado. Eu recomendo que você pesquise o que é uma taxa de juros, uma inflação, como que funciona o dólar, como que é cada tipo de investimento, e você tem que acompanhar essa parte, né? Acompanhar o investimento que você está investindo, se a empresa realmente é uma empresa ali que vale a pena, e acompanhar sim, mas gráfico não tem essa necessidade, tá? Gráfico é mais para aquele cara que quer operar o day trade ali, quer só Sim. ver mais ou menos o que aconteceu. Então, não tem essa necessidade de ficar acompanhando o gráfico. Tá. A gente tem mais uma pergunta, mas antes de eu ler a pergunta, eu quero te fazer uma pergunta minha, tá? Já que o Renan, por exemplo, é um perfil que quer começar a investir, existem tipos de investimentos que são mais utilizados. Você poderia falar pra gente quais são esses? Sim, os mais utilizados dentro da renda fixa ali, por exemplo, o CDB é muito utilizado, tanto que se você for no seu banco aí que você utiliza, você vai ter um CDB, tá? Você investir. O seu gerente pode ser que recomendou um CDB. As LCIs, que é voltado para o mercado imobiliário, só que é o banco que emite também, né? LCA também, opções de investimento. Eu vou explicar mais ou menos como funciona. O CDB, por Tá. exemplo, o CDB é uma maneira do banco pegar o dinheiro emprestado com você. Nada mais é do que isso. E ele te paga juros por esse empréstimo, né? Por quê? Quando você não investe, quando você está endividado, o que você faz? Você pega empréstimo com o banco, com o banco, certo? Então você não está investindo, você está precisando de dinheiro. Então você pega empréstimo com o banco. Só que na contraparte, tem o investidor, que ele tem dinheiro sobrando e ele quer investir. Então ele investe no banco. Do seu dinheiro que ele pega emprestado, ele pega o seu dinheiro, empresta para o cara que quer fazer um empréstimo e cobra juros do cara muito mais alto do que ele te paga, né? Mas desses juros, porque ele tem que lucrar também, desses juros que ele cobra na pessoa que está fazendo o empréstimo, ele vai e paga um percentual você, que emprestou o dinheiro para ele. Então, são pessoas que investem no banco, emprestam dinheiro para ele, e pessoas que querem dinheiro emprestado do banco. Esse é o CDB. A LCI funciona mais ou menos da mesma maneira, você empresta ali, só que é uma maneira de financiar ali o setor imobiliário. São letras de crédito imobiliária, e você financia, de certa forma, empresta o dinheiro para financiar o setor imobiliário, né? E a LCA, você financia o agronegócio. Por exemplo, um título muito interessante, já que no nosso país o agronegócio é muito bem visto, né? É uma das maiores pontes Sim. do Brasil, é o agronegócio. Vamos falar um pouco mais. Tem os fundos de investimentos, que são se você compra cotas do fundo, então você é um cotista do fundo. Então, existem vários. Eu até conversei com a Ana mais cedo. Se eu fosse listar todos os investimentos de todos os tipos, eu ia ficar aqui um tempinho falando sobre eles. Na verdade. Os fundos de investimento, você é um cotista do fundo. Você compra um pedacinho da cota ali e também se ela valoriza, se os ativos, não é só um ativo que está lá dentro necessariamente, se os ativos valorizarem, você tem o seu lucro ali. Aí nós temos as ações no mercado de bolsa, no mercado acionário, que é o que a gente falou aqui, você compra, você vira sócio de uma empresa, comprando ações, e temos os fundos imobiliários, que você também você se torna um cotista do fundo, e você, olha que bacana, você pode ter 1 metro quadrado ali, por exemplo, de algum prédio que tem por aí, comprando cotas de um fundo Que imobiliário, legal. por exemplo, e você recebe aluguel por esse metro quadrado. Então, isso é melhor ainda. Então, tem muita gente que, por exemplo, ao invés de comprar um imóvel, prefere investir em fundos imobiliários para ter um aluguel por mês ali, né? Enfim, é uma briga eterna aí, quem compra e quem compra imóvel e quem compra fundos, né? São os Sim, investimentos legal. famosos aí. Legal. A gente tem a pergunta do Dias, Dana. Muito obrigada também pela participação.
ele pergunta o seguinte: quanto mais ou menos seria o ideal para começar a investir? Vamos lá. Vou fazer outra pergunta para você, Dias, Dana. Quanto de dinheiro você quer ter? Daqui quanto tempo? E se você precisa desse dinheiro para agora, daqui um mês, precisa para daqui 3 anos, daqui 5 anos, para quando você quer esse dinheiro e quanto você quer ter? Você vai investir com base no seu futuro, no quanto você quer para o seu futuro. Não existe um valor assim que eu falo, não, esse é o ideal. O importante é você começar. Nunca é tarde para você começar a investir. E quanto antes você começar, melhor, tá? Independente se você for colocar R$ 100 por mês, se você colocar 50, R$ 40 por mês, independente. O importante é começar, criar o hábito de poupar e de investir. E com o tempo, gera mais renda para você, que com mais renda você vai conseguir investir mais. Vai fazer um aglomerado que quando você vê, você tem um patrimônio gigante aí. O Beto também mandou uma pergunta. Obrigada pela participação, Beto. Se você está aí em casa, tem uma dúvida, por favor, também perguntem. O Beto perguntou o seguinte: as projeções de mercado estão otimistas para o segundo semestre? Olha, Beto, eu brinco assim, vai do investidor. Eu sempre estou otimista com o nosso mercado. Então, eu acho que independente do momento, é um bom momento para você investir, né? A questão é diversificar os seus ativos, tá bom? Então, se você quer investir e você tá assim, putz, será que é uma boa hora? Será que o mercado está aquecido? Será que o mercado está muito frio? Eu entro, não entro? Na dúvida, diversifica a sua carteira, né? Nunca investir em uma coisa só. Se você tem um patrimônio um pouco maior, não investe em uma coisa só, tá? Então, diversifica. Um pouquinho em ações, por exemplo, tá? É um exemplo, não é uma indicação. Um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em renda fixa, né? Então, o importante para você se segurar na sua dúvida sobre o mercado é você diversificar a sua carteira, tá? Nunca ficar preso em uma coisa só, que quando o risco vier e quando bater ali no seu investimento, você pode desabar de uma vez. Então, diversifica, coloca os 4 pilares ali para te segurar, e quando um cair, o outro sobe e vice-versa, né? A gente vê aí, por exemplo, quando a taxa de juros sobe bastante, que ela abaixa o IPCA, né? Que é a nossa inflação, ela abaixa a inflação. Então, se você está com investimento que é com base na inflação, seu investimento, né, começa a cair. Seu investimento que está com base na taxa de juros começa a subir mais. Você manteve o equilíbrio ali, né? Imagine se você só está no de inflação. Se a taxa de juros sobe, você perde, né? Não vai perder tudo, tá? Calma. Você tem desequilíbrio aí, você perde. O importante é estar em harmonia com a sua carteira. Legal. A Dias Dana, ela falou o seguinte para a tua resposta: obrigada, eu costumo guardar dinheiro na poupança. Por isso a minha dúvida. Ainda sou muito conservadora em relação a investimento. Tá, então vamos lá. Legal. Eu quero te ajudar, então, perder esse medo. Por exemplo, não sei se você sabia, mas você, ao invés de deixar na poupança, você pode investir nos títulos do Tesouro. A sua chance de calote é mínima, porque o governo não vai deixar de te pagar, né? Por exemplo, tá? Então, no Tesouro aí, Tesouro Direto, que é uma maneira de você financiar o governo, né, o nosso país, você pode investir lá e você pode ganhar com a taxa de juros. Vai te pagar bem mais que a poupança, tá? Não vai ser um UOL, mas é uma maneira de você entrar. Os CDBs que eu te falei também, Dana, eles têm a garantia de um fundo garantidor de crédito. Então, se você investir até 250 mil por instituição e por CPF, você não perde de jeito nenhum se o banco quebrar, tá bom? Então, você está garantido por esse fundo. Perde o medo, pesquisa mais sobre isso. Eu sei que é muito difícil você ver notícias assim, sendo vinculadas, mas vai atrás que eu tenho certeza que você vai achar uma opção melhor do que a poupança, tá? E com segurança, às vezes, até maior. A gente tem bastante gente participando. O Luciano também está perguntando o seguinte: o que você acha de investir em Bitcoin nesse momento? Olha, Luciano, eu não posso demonstrar a minha opinião pessoal aqui, tá?
até porque eu sou amparado pela Comissão de Valores Imobiliários, então não posso indicar e nem mostrar o meu lado ali com relação a algum ativo em específico. Mas eu vou falar genericamente, tá? Sobre Bitcoin, criptomoeda, enfim. As criptomoedas, elas não têm um lastro, ou seja, ela não tem uma garantia ali falando que ela tem uma reserva ali, né, de valor. Mas pode ser uma boa opção para você se você quer explorar esse mundo. Mas se você está visando criar sua reserva de emergência ou investir o dinheiro da sua vida ali para render, eu acho que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque você viu, se você está falando de Bitcoin, com certeza você viu que ela oscila bastante. Às vezes cai 30%, às vezes sobe 100%, então não dá para a gente prever isso. Se você pretende investir em Bitcoin, tenha já a sua reserva ali, segura ali, e veja como uma maneira de explorar esse mercado, tá? De aprender. É um mercado relativamente novo, então toma um pouco mais de cuidado quando for explorar esse mercado. Acho que deu para ser imparcial aqui. Então, mais ou menos isso. Beleza. Bom, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. A gente já estourou o tempo, mas vamos ficar uns minutinhos aqui, porque é importante. O pessoal está perguntando bastante. Fico muito feliz com essa participação. Então, Kane, eu quero que você. A gente sabe que existem riscos, né? O tempo todo você até falou sobre esses riscos. Acho muito importante esse trabalho como assessor, de você mostrar as vantagens, mas também que existem riscos através disso. Então, para uma pessoa começar a investir, o que ela, reforçando isso, tá? Você já falou no início da live, enfim, o que ela precisa fazer para ela escolher bem a empresa que ela quer investir, a ação que ela quer investir, enfim, o que precisa ser pensado para isso acontecer? Kane, por favor, dá uma dica aí para quem está em casa, para quem está pensando em investir, para quem está pensando em pegar o dinheirinho suado e botar lá para investir. Tá. Se você quer começar, né, dar o seu pontapé inicial aí, e for o dinheiro da sua vida, você quer começar, eu não vou te falar para você entrar num mercado tão arriscado, tá? Num lugar tão que oscila tanto. Então, para você começar, busca empresas consolidadas, empresas mais fortes, né? Vai em opções, né? Busca o passado das empresas, né? Como eu falei, quando você vai procurar um namorado, uma namorada aí, você vê o passado dela aí, né? Você vê o que está acontecendo. Então, para você se associar a uma empresa, para você comprar um ativo, é a mesma coisa. Vai atrás de relatório, tem muito na internet, tá, gente? Vai atrás de casos de análises, vai pesquisar se é uma empresa que já deu muito prejuízo no passado, se é uma empresa que é forte, que deu pouca oscilação, sabendo que se você quer ganhar mais, você vai ter mais risco, tá? Então é bom salientar isso. Não quer dizer que você vai perder tudo, mas você vai estar mais exposto ao risco se você quer ganhar mais. Agora, se você quer ter um rendimento legal, acima da inflação, mas também está ali mais seguro, você vai ter um rendimento menor, né? Só que você vai ter um pouco mais de segurança. Então, no começo, tenta aprendendo com coisas mais seguras e vai desenvolvendo aí para você poder, eventualmente, entrar no mundo de bolsa, com ativos mais que oscilam mais, né, fundos imobiliários, né? Então, dá uma olhada na renda fixa, né? Se exponha mais na renda fixa. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos brasileiros, né, quando você vai fazer o seu perfil de investidor, eles são conservadores para investir. A maioria deles são conservadores. Então, tenta entrar mais no seu perfil. Se você quer um dia ser mais arrojado, né, aceitar mais o risco, você tem que galgar a escadinha ali, né? Aprender sobre o ativo para você poder entrar naquele campo. Né? Um soldado não entra num campo de batalha que ele não conhece, por exemplo. Ele tem que explorar muito bem o que é aquilo, onde que ele está pisando. Pesquisa o histórico passado das empresas, pesquisa os projetos futuros das empresas e vai atrás de um assessor que possa te ajudar aí também para fazer isso. Lembrando que a assessoria, gente, muita gente tem essa dúvida,
A assessoria não tem custo algum, tá? Você não vai me pagar nada para eu te prestar assessoria. É de outra maneira que a gente ganha. Então, se você precisa de uma orientação, você sabe que um profissional vai poder te ajudar melhor do que seu vizinho que faz day trade e perdeu a casa, por exemplo. Olha, é bom você citar isso. Você respondeu a pergunta do Matheus, ele perguntou se existia um caminho mais seguro para começar a investir. Você acabou de falar isso. Matheus, obrigada pela pergunta. Você falou sobre day trade. Gente, respondendo a última pergunta, tá? Porque eu tenho algumas coisas antes de finalizar, eu quero fazer algumas considerações. Então, o Vitor Hugo, ele perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre day trade? Olha, Vitor, day trade nada mais é do que você comprar e vender um ativo no mesmo dia, tá? O que a galera romantiza aí é outra coisa, que você tem um lucro garantido ou que você vai ganhar muito dinheiro em um dia. Só que da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder. O day trade pode ser uma ferramenta muito importante, pode ser muito legal para você, mas você tem que conhecer muito do mercado. Não adianta você querer fazer um day trade se você não sabe nem o que é uma taxa de juros ou uma renda fixa. Se você não sabe nem que ação você está comprando. Para você fazer day trade profissionalmente, estuda bastante. Se você quer ser um profissional do mercado. Não adianta só você olhar ali e falar, ó, tá barato agora, eu vou comprar para ver se valoriza. E se não valorizar? Você vai ter que ficar com prejuízo ali na sua mão até valorizar de novo outro dia. Então, é essa opinião que eu tenho. Estuda muito se você quer se aprofundar nisso, né? O que eu não gosto é que as pessoas vinculam aí uma inverdade, né? Te prometendo uma coisa que não existe. Você tem que aceitar que você está sujeito a risco. Legal. Bom, gente, antes de finalizar, tá, eu quero agradecer a todo mundo que perguntou. Nossa, foi muito legal. Várias pessoas trouxeram perguntas aqui hoje. Foi muito bacana. Tem até gente agradecendo no chat, falando que você deu uma aula aqui hoje. Mas... aí, ó. Mas enfim, Kane, a gente faz sempre no final da live um top 3 especialista. Foi o que a gente criou lá nos bastidores, né? Pra gente descontrair um pouquinho, né? Depois de assuntos mais técnicos, né? Enfim. Então eu quero perguntar para você 3 coisas. A primeira, você tem um filme preferido, Kane? Qual que é seu filme preferido? Pode ser do assunto ou não. Vou falar um só, né? Eu gosto muito do A Procura da Felicidade. É bem relacionado à função de Financial Advisor, né? Que é o assessor, só que lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Esse filme é sensacional para você que quer entender como que é a dinâmica da profissão. Meu, clássico esse filme, né? Esse filme é o tipo de filme que eu assisto uma vez, que se eu assistir a segunda eu entro em depressão. Exatamente. É muito triste, mas mas é muito bom esse filme. Parabéns pela indicação. Bom, o 2, eu quero que você indique um livro do assunto que a gente acabou de falar ou de outro assunto que você acha interessante. Tá, eu até tenho ele aqui, acho que é interessante você ver pela capa também. Esse aqui é o mais importante, tá ao contrário aí, mas é o mais importante para o investidor, é do Howard Marks. É um livro sensacional se você quer se fundamentar ali. Você é um cara bem profundo nesse ramo de finanças, aí, de investimento. Acho que é o melhor livro de mercado dos tempos atuais. Aí. A Bíblia do investimento. Legal. Bom, legal. Bom, o 3. Quero que você indique um perfil no Instagram ou um canal no YouTube sobre o tema ou um outro assunto que você acha legal. Nossa, aí ficou difícil, hein? Vai que alguém e amanhã ele está envolvido com um crime, né, por exemplo. Mas tá, para quem quer entender bem aí desse mundo, eu indico o Bruno Perini, tá? Ele é um cara que entende muito e ele explica muito bem. Então, eu acho que nessa parte, ele tem canal e tem Instagram também. Bruno Perini, com I no final. O cara é sensacional. Bruno Perini. Manda muito. Vocês vão gostar, com certeza. Legal. Bom, é isso. Essas foram as 3 perguntas. Kane, você falou Bruno aí, te chamei de Bruno. Kane, quero agradecer muito pela sua presença. Adorei a live, cara. Foi muito bom, muito bom. Arrasou. Sério, arrasou. Muito bom.
Muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz de te conhecer. Você é um cara muito bacana. Continue aí na luta, arriscando, enfim. Vai longe. Parabéns, viu? E a gente se encontra numa próxima oportunidade, né, Kane? Com certeza, o pessoal quer parte 2, hein, Ana? Obrigado aí pelo convite. Vamos. Imagina, tamo junto. Obrigada a todo mundo que participou.